a cidade de Mojimirim também. Não é isso, Guilherme? É o Cláudio Cândido Lima, diretor-geral da Lindsay América Latina, uma empresa global, líder global em tecnologia de irrigação, presente aqui no país desde 2002. Tem sede em São Paulo e fábrica em Mojimirim. Confere, Cláudio. É isso aí, Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Júlio? Bom dia, Cláudio. Então, só para trazer aqui um contexto, né? A empresa tem sede em São Paulo, fábrica em Mojimirim, coordena uma rede de fornecedores composta por mais de 100 empresas brasileiras da cadeia de irrigação, mostrando como esse setor vai além ali do agronegócio e movimenta várias indústrias. Vem ganhando, inclusive, destaque como solução estratégica para aumentar a produtividade, enfrentar as estiagens que estão cada vez maiores, né? Infelizmente, e valorizar a terra no Brasil. Então, vamos abordar aí os desafios, oportunidades e impactos da irrigação no país. Primeiramente, então, Cláudio, bom dia. Para começar, qual que é o panorama atual da irrigação no Brasil? Como que o país se posiciona internacionalmente nesse setor? O Brasil é um dos países que nós temos a maior oportunidade do mundo em termos de irrigação. Hoje, da área agricultável no Brasil, 8% é irrigado, mas isso a gente considera também as áreas de alagamento no sul, na região sul do Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. Então tem um potencial de crescimento muito grande. Né? E se você pega países como os Estados Unidos e China, você tem de 20% a 30% da área agricultável irrigada. E aqui a gente está só começando. Mas esse começo ele é muito promissor e trazendo muitos benefícios em termos de ganho de produtividade para o agricultor brasileiro. E diante desse cenário que a gente tem aí cada vez mais com estiagem, com tempo seco, queimadas, vocês veem uma oportunidade de crescimento boa? Exato. Quando a gente fala em irrigação, Guilherme, nós estamos falando em segurança alimentar. A planta precisa de água, né? Para crescer, nós precisamos de água. Né? Água é vida, é um recurso muito indispensável. E nós temos visto aí que ano a ano as secas estão ficando levando mais tempo para terminar e as chuvas muito concentradas. E o que a gente faz com a irrigação é fazer com que essa distribuição das águas seja mais uniforme e de acordo com a necessidade da cultura. Né? Então, isso tem feito toda a diferença na irrigação no Brasil. Muito bem. O Brasil ele ocupa hoje a 6ª posição mundial em área equipada para irrigação. O que falta para avançarmos ainda mais? A irrigação ela precisa obrigatoriamente de energia. E no Brasil a gente tem uma questão relacionada a linhas de distribuição que elas não são suficientes. Quando a gente fala, por exemplo, no estado como Mato Grosso, hoje ele é o campeão de produção de grãos no mundo e só 2% da área é irrigada, porque nós temos muita dificuldade de distribuição de energia nos lugares mais distantes. Por quê? Porque, por exemplo, o Mato Grosso é um estado que tem o tamanho do Texas e tem menos de 4 milhões de habitantes. Então, os governos, eles concentram a distribuição de energia em áreas mais populadas. Então, como precisa de energia para fazer rodar o sistema, é uma dificuldade grande. Outro problema está relacionado com a legislação. Sim. Hoje, tem um professor da Embrapa, do Cerrado, que é o professor Nineu Neiva, ele fala, e muito acertadamente, que o Brasil hoje, a gestão da água é feita como se a gente tivesse seca o ano inteiro. Então, a gente tem legislações ambientais, estaduais e federais para a utilização da água que são muito restritivas. Então, muitas vezes, a burocracia para a obtenção da licença para se irrigar é um obstáculo. E um obstáculo que está sendo muito forte hoje é crédito. O investimento na agricultura do Brasil sempre foi baseado em financiamento. Sim. E nós estamos vivendo um momento onde apareceu o que a gente chama de uma indústria das recuperações judiciais. Então você tem muitos produtores, muitas vezes mal assessorados, partiram para a recuperação judicial. Temos a taxa de juros hoje com em torno de 15%, né, a Selic. Isso tem feito com que o crédito tenha sido cada vez mais restrito e caro. Então isso também tem atrapalhado o crescimento e desenvolvimento da irrigação no país. Muito bem. Só então essa questão do crédito, só para aproveitar.
implantar um sistema de irrigação é algo que tem um investimento considerável, então precisa às vezes financiar, ter um crédito para isso. Isso é um investimento importante porque você tem toda a captação de água, né? Então você tem toda uma parte de infraestrutura, de preparação de energia, de captação de águas ou de poços artesianos ou dos rios e a máquina em si. E isso faz com que seja necessário um apoio financeiro. Né? Claro que hoje o governo ele tem sempre teve, né, o Plano Safra, e dentro do Plano Safra você tem o ProIrriga, que é a linha destinada para irrigação, que é uma das linhas que a cada Plano Safra ela vem aumentando o valor disponível com relação às demais linhas. Por quê? Porque o governo vê os benefícios de se adotar a irrigação, mas mesmo assim, hoje com as restrições de crédito, esse dinheiro ele fica cada vez mais difícil de ser acessado. São 7h43. Hoje aqui no Transamérica Notícias, a gente recebe o Cláudio Cândido, representando aqui a Lindsay, né, uma empresa voltada à tecnologia de irrigação. Ô Cláudio, diz para mim aí, a gente hoje tem, né, esse avanço na energia solar, placas em energia solar. Isso tem ajudado também, alinhado aí com os processos de irrigação? Ajuda, principalmente nessas áreas em que a gente fala, né, sobre a falta de linhas de distribuição. Só que, assim, para a máquina em si, o pivô em si, que é o nosso produto, a energia solar é suficiente. Mas só que para o bombeamento de água, ele acaba não sendo suficiente pela demanda que esse bombeamento traz. Normalmente, o que a gente tem sugerido e tem acontecido em áreas que não se consegue plantar sem irrigar é uma aplicação mista de energia. Então tem utilização de energia baseada em diesel, um pouco de solar. Aí trabalha com uma questão mista, mas ele tem sim cada vez crescido a utilização da energia solar, principalmente com a evolução das baterias, do armazenamento de energia para poder ser utilizado na irrigação. A gente vê que hoje o setor, o agro, ele vem muito se inovando, cada vez mais aí, menos a mão de obra humana ali no campo, né? O desenvolvimento de máquinas e outras coisas mais. No ramo da irrigação, tem alguma novidade, algo surpreendente aí, que fala, olha, antigamente era dessa forma, mas hoje a gente fala aí em tecnologia para irrigação. De repente a gente vai criar uma nuvem gigante agora que vai molhar toda. Então, Júlio, eu estava acompanhando, vindo para cá, vocês falando do centro, como que estava acontecendo, né? O hotel e tudo mais que estava fechando. Antigamente, o nosso pivô, os pivôs, eles eram acionados por pessoas de motocicleta ou de cavalo, que iam lá, ligavam com aquele botão de fogão mesmo, liga, desliga. Hoje, com o avanço tecnológico, o pivô, e a gente fala que o pivô ele é praticamente um varal tecnológico. Ele tem muita tecnologia envolvida. Os nossos pivôs, hoje nós temos uma das empresas do grupo, ela produz estações climáticas e sensores de solo, né, sondas. Então, o que acontece? Primeiro, nós temos um sistema que chama FieldNet. Esse FieldNet, ele faz toda a gestão da máquina. Então, ele programa para programas para ligar, desligar, ligar em determinado momento. Nós sabemos aqui no Brasil, temos os horários de pico, que a gente não pode utilizar a energia, porque ela fica muito cara, proibitiva. Okay. Então, você faz programações para ligar, desligar. Você programa a pressão, o que a gente chama lâmina, de cada aspersor, para que ele esteja de acordo com a cultura que esteja lá embaixo. E você tem toda uma informação para fazer essa gestão da máquina no celular. Isso nos Estados Unidos é muito importante porque as pessoas estão deixando o campo. Então as famílias estão ficando cada vez menores, os pais estão ficando sozinhos na fazenda, então eles utilizam isso. Que antigamente o filho e a pessoa ia crescendo e ficando ali pela fazenda e ajudando no campo, né? Hoje não, o pessoal vai partindo para as faculdades, buscando grandes centros e o campo vai ficando um pouco mais... Essa é a diferença do Brasil, Júlio. No Brasil, cada vez mais segunda e terceira geração
estão ficando na Tá fazenda. ficando. Tanto que a gente, como fornecedor, nós temos que nos preparar cada vez mais, porque os filhos estão indo estudar no exterior, estão estudando nas grandes universidades agrícolas Sim. no Brasil, estão cada vez mais preparados para lidar com Pô, isso. que Então, legal. no Brasil é diferente. No Brasil, a tecnologia ela tem gerado informações e tomada de decisão, fazendo com que aquele conhecimento que o pai tinha por herança, né, eles tenham com base E científica. deve dar um conflito, né? Que é isso? É seu, uma seu, loucura. seu bisavô e seu avô molhava na mangueira. Que história que é essa do celular que vai molhar lá? Não, tem que ir lá ver se realmente está molhando mesmo ou não. Não é, é mais ou menos isso. É exatamente assim. Nós temos um Field Net Advisor que ele fala quando deve ser irrigado, em função da cultura, quando e quanto deve ser irrigado. O filho acredita na informação. Sim. O pai ele requer que alguém vá lá. Vai lá ver se a horta está sendo molhada mesmo. Vai porque ver. Eu não tô acreditando muito nesse negócio que pelo celular você vai ligar aquele trem para molhar lá. É exatamente isso, Júlio. Mas assim, o que acontece, o produtor brasileiro ele é incrível. E ele é muito inteligente demais. Para vocês terem uma noção, quando você irriga o milho, você consegue produzir de 130% a 200% a mais. Caramba. Quando você irriga a soja, você produz de 30% a 45% a mais de produção. Quando você vai para o feijão, é de 40% a 50% a mais de produtividade. E eles conseguem ver isso com bastante clareza, entendeu? Só antes de passar para o Guilherme aqui na nossa região, a empresa de vocês, ela atende em qual tipo de cultura? O café, o milho, a soja? É inacreditável. Qual que é o forte aqui na região metropolitana de Campinas? Assim, a irrigação, ela inicialmente ela foi muito adotada, empregada em grãos, né? Quando você fala soja, milho, Sim. feijão. Aqui na região nós temos irrigado, além dos grãos, nós temos irrigado o que a gente chama de hortifruti, estamos trabalhando mamão, trabalhando café. Bacana. Cana está sendo... A cana é uma loucura, porque... Há uma melhoria quando se irriga a cana? O campo de cana, você tem que... A cada 5 anos, tem que ser reformado. Sim. Você tem que tirar tudo e começar fazer uma a usar. reforma no campo ali. Exatamente. Os estudos estão demonstrando que quando você irriga a cana, você faz essa reforma entre 8 e 10 anos. Você aumenta ali um prazo para que você tenha o gasto com reforma. Exatamente, o gasto da reforma reduz e você tem sempre o aumento de produtividade, né? Então, assim, aqui em São Paulo nós temos café, cana e hortifruti, além dos grãos, né? Muito bem. 10 para as 8, Guilherme. E você citou, Cláudio, a questão de Mato Grosso. Quanto que é irrigado no Mato Grosso? 2% do estado. 2%? E é um 2%. estado ali forte, principalmente na soja, outros grãos, né? Então eles dependem basicamente da chuva, é isso? Então, basicamente da chuva, né? Que Caramba. loucura, né? Então, você tem períodos, por exemplo, ano passado, a seca foi muito forte. Então, muita gente perdeu parte da produtividade. No Mato Grosso, e em diversos outros lugares do país, nós temos o vazio sanitário, que é um período que você tem... obrigatoriamente, você tem que esperar entre um plantio e uma colheita e um plantio para que você evite a ocorrência de pragas, né? O vazio sanitário ele foi liberado agora no comecinho, no mês de setembro, final do mês de setembro, outubro. Quem irriga, liberou o vazio sanitário, a pessoa plantou imediatamente após a liberação. Quem não irriga tem que esperar a chuva chegar. Isso demora entre 30 a 45 dias. Quer dizer, quem está irrigando, além de você ter a certeza, você está com uma vantagem competitiva em termos de tempo na hora do plantio e da colheita. Cláudio, mas existe alguma certa resistência por parte dos fazendeiros, proprietários das terras em usar o sistema de irrigação, ou o próprio clima ali não se exige tanto que tenha o processo de irrigação mecânico, enfim? Essa é a questão, viu, Júlio? A questão está relacionada ao como era no passado, a ocorrência das chuvas, a constância. Eu tenho um dado, um dos principais produtores de soja do Brasil é o estado do Paraná. O estado do Paraná, ele irriga 0,2%.
da área dele. 0,2%? 0,2%. Mas por quê? Porque chovia muito. Só que agora você está vendo lá uma inconsistência muito grande, uma variação muito grande nas chuvas e o aumento de período de seca. Sim. Então, agora, esse é um dos estados que a gente está prevendo um aumento considerável da utilização, da adoção da irrigação. A empresa de vocês atende todo o país. Nós atendemos todo o país, nós temos 22 distribuidores espalhados por país, são distribuidores especializados em irrigação, que fazem projeto, licenciamento e dão todo o suporte de pós-venda. Né? E isso desde o pequeno à grande produção? Sim, assim, nós temos uma variação, né? Quando você vai para os estados do sul, o pivô ele tem uma dimensão menor, um raio menor, ele trabalha isso com coisa em torno de uns, sei lá, 100 metros, 150 metros, 200 metros. Aí quando você vai para Bahia, Mato Grosso, ele tem 1 quilômetro e pouco de extensão. Caramba! Nós temos aqui no país pivôs que irrigando em torno de 470, tem um que irriga 470 hectares, são quase 500 campos de futebol embaixo de uma máquina. Diferente, né? E você falou da questão lá da cana, né? Que quem irriga pode ter que fazer a reforma ali do solo em um tempo maior, né? Na verdade, em vez de 5 ou 8 anos. Mas tem aqui um dado, inclusive, que a questão da irrigação pode aumentar a produtividade em até 30%, né? Isso se aplica principalmente em quais culturas? Então, como eu te disse, varia de cultura a cultura, né? Mas quando a gente está falando de soja, você vai de 30% a 40%. Quando você vai de feijão, você vai de 40% a 50%. O milho é extraordinário, né? O milho ele chega de 130% até 200% Caramba. de aumento de produtividade. A gente nota que o milho ele fica lindo, bonito ali para janeiro, comecinho de fevereiro, porque é o período que pega mais chuva. Né? Você vê aqueles milharais bonitos, aquele milho vistoso. Bem na estiagem a demanda, né? Julho, exato. Mas o Júlio e Guilherme, a irrigação, a gente trabalha muito perto dos clientes para que eles entendam essa questão da produtividade, porque não é só a água, não é só jogar a água. Né? Então, Sim. Hoje você tem insumos e sementes dedicados para a área irrigada. Né? Então, desenvolvido para isso, porque quando o produtor ele depende da chuva, ele vai na aposta. Se chover, vai dar tudo certo. Vai numa loteria ali. Então ele investe aquilo que ele acha que ele pode colocar na aposta dele. Certo. Quando ele vai irrigar, ele tem certeza que vai chover, né? Porque quando você irriga, a chuva artificialmente vai correr. Então ele investe mais. Então ele investe mais em sementes, em insumos, aí a produtividade dispara. Então por isso que a gente sempre trabalha essa questão da informação, do manejo, auxiliando para que a produtividade ocorra de forma efetiva. Muito bem, agora são 7h55. O Cláudio, diz pra gente aí mais informações sobre a empresa, o produtor, que nesse momento a gente fala para uma região, tem bastante produtores, que é o sul de Minas, boa parte ali do Circuito das Águas, onde tem muitas culturas ali. Café tem bastante ali pela aquela região, tem também hortifruti, tem frutas também na região ali. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com o distribuidor, com os representantes da Lindsay? Olha, nós temos aí, como eu falei, são 22 distribuidores espalhados pelo Brasil. O estado de São Paulo é onde a gente tem uma maior cobertura. Hoje temos 3 distribuidores e que são muito, muito conhecidos. Dando um pouco mais de detalhes, então a Lindsay é uma multinacional americana, com sede no estado do Nebraska. Para vocês terem uma ideia, o estado do Nebraska eles têm quase que o dobro de pivôs instalados no Nebraska do que a gente tem aqui no Brasil, do Brasil inteiro. Lá é a sede da irrigação mundial. Lá nós estamos em 11 países, temos em torno de 1.300 funcionários. Desses 1.300 funcionários, 200 estão aqui no Brasil. Só fazendo uma pequena correção, a fábrica é em Mogi-mirim e o escritório de administração é aqui na Norte Sul, em Campinas. Aqui em Campinas. Pô, que legal. Nós temos um orgulho muito grande de estarmos aqui, né? E
podendo acessando a nossa página na internet, né, no lindsay.com.br, você consegue pegar todas as informações da nossa rede de distribuidores, que são muito conhecidos localmente. Sim. Assim, todas as Pode regiões. citar algum aí. Olha, aqui em São Paulo, nós temos a New Irrigação, que é na Certo. região de Ribeirão Preto. Ok. Temos a Eletro Casari, que fica ali em Capão Bonito. Temos o Carriel, que fica na região de Alhambra 2, ali Certo. no Votorantim. Então, assim, e são distribuidores que são muito Então, fortes. dependendo de um equipamento que eu precisar para uma pequena produtividade minha irrigar, eu posso encontrar num desses fornecedores. Nós vamos encontrar tudo. Tudo? E eles são especialistas em projetos de irrigação. Eles Tá. vão lá na sua propriedade, vão fazer os levantamentos topográficos, vão verificar a disponibilidade de água, a necessidade de outorga, licenciamento ambiental. Eles vão demonstrar os ganhos de produtividade que vão ter. Eles são especialistas, eles nasceram em irrigação e muitos deles nasceram com a Lindsay aqui no Brasil. Só para o pessoal entender quando ele fala aqui de licença e outorga, porque você não pode aí, viu, gente? É chegar num riacho, num córrego, colocar lá uma mangueira e uma bomba e sair puxando água à torto direito, não. Tem que ter uma liberação, tem que ter toda a documentação. Por isso a importância aí de ter um equipamento com qualidade, de profissionais que possam ali fazer uma avaliação e falar, olha, você vai por esse caminho que vai dar tudo certo. Porque é proibido no Brasil aí você bombear água à torto direito aí e fazer o que quer, não pode fazer isso aí não. É exatamente isso, viu, Júlio? E a gente tem aqui o orgulho de dizer que a agricultura do Brasil é uma das agriculturas mais sustentáveis, se não a mais sustentável do mundo. Muito bom. E o produtor brasileiro é um dos mais conscientes, se não o mais consciente ambiental e com relação à gestão de recursos naturais. É importantíssimo. Muito bem, queria agradecer aqui a sua presença, a sua participação. O amigo Cláudio aqui batendo um papo super legal, falando um pouco aí, né, de cultura, de agricultura, do agro do nosso país, que é fortíssimo. Né? Repete pra gente aí o site, o pessoal quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais sobre a Lindsay. Então o nosso site é o Lindsay, lindsay.com, né, ou também o .com.br, e lá você consegue pegar todas as informações da Lindsay, dos nossos produtos. No mundo a gente também tem produtos de infraestrutura viária, de proteção contra acidentes, mas no Brasil a gente está focado em irrigação e estamos firmes e fortes ainda. E no site também o pessoal encontra os revendedores. Entrando lá, vão ter os revendedores e também os nossos contatos para falar com o nosso pessoal e pegar mais informações direto com a gente. Cláudio, Transamérica Notícias agradece aqui a sua presença, a sua participação. Esperamos que em breve a gente possa voltar a falar um pouquinho mais sobre o agronegócio aí. Claro, né? Sempre com a Lindsay à frente, apoiando a agricultura no nosso país. Obrigado você, Júlio. Obrigado, Guilherme. Muito bem, 8 horas em ponto, assim a gente encerra mais um Transamérica Notícias para essa manhã de quarta-feira, 22 de outubro. Amanhã, 6h30, estamos de volta. Uma boa quarta a todos. Tá aí. Tchau, Cláudio. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Você ouviu Transamérica Notícias.